Temos que prender esse cara, temos que prender esse líder que onde as multidões juntam para recepcionar, para esperar ele, onde ele vai chegar, né, no aeroporto, nos lugares onde ele está para chegar. As pessoas vão, se juntam para ir lhe receber, para ir lhe aplaudir, para ir lhe recepcionar, lhe prestigiar e agradecer pelo que ele fez, né, pelo nosso país como líder maior dessa nação. Qual a lógica, né, de prender? Tem que prender sim, porque tem que prender o maior adversário, tem que prender o maior líder, o maior influenciador. E influenciador com o seu comportamento, influenciador com as suas ações, com o seu trabalho, porque fazendo o seu trabalho, ele está demonstrando que realmente está cuidando do nosso país, que está preocupado com o nosso país, e aí as pessoas, aqueles que têm a liberdade para enxergar por si mesmo, aqueles que não se achega a aqueles que não vão para o movimento, não vão se manifestar porque foram agrupados, porque foram conduzidos por um líder, mas porque foram usufruindo da sua própria liberdade, né? Chegaram naquele ponto, convergiram para lá porque eles têm ideais e afinidades com aquele líder, né? Com aquele jeito de governar. Então, essas pessoas, elas se achegam e elas se juntam dentro da sua total liberdade. Eles não estão lá porque uma ideologia, porque uma narrativa, porque levantaram uma bandeira que eles tinham que fazer parte daquele grupo, mas eles foram lá com sua total liberdade para aplaudir. E aí eles foram lá para apoiar de graça, sem interesse em nada. O interesse é apenas ter alguém que nos represente e que assegure a nossa liberdade, que lute, que zele pela liberdade do povo, que demonstre através da sua forma de governar, que demonstre através do seu comportamento perante o país. E aí essas pessoas são influenciadas, na verdade elas se juntam com aquilo que ela já tinha, né? Ela já tinha aqueles ideais. E aí quando aparece alguém com coragem para representar aqueles ideais, para representar aquelas propostas, para representar esse regime no qual a gente acredita, a gente se junta e apoia, e a gente se manifesta de forma pacífica, a gente se manifesta do nosso jeito e a gente se junta. E é por isso que esse líder é tão visto, que esse líder, quanto mais as pessoas tentam derrubar, quanto mais as pessoas tentam incriminá-lo, criar narrativas sobre ele, mais ele fica forte, porque as pessoas percebem que aqueles que estão tentando derrubar é porque, na verdade, estão com medo, estão com medo desse líder crescer e se tornar muito mais forte a cada dia, porque é isso que acontece, porque as pessoas vão a cada dia mais percebendo e acordando e vendo que realmente que tentam acusá-lo, que tentam fazer sobre ele para derrubá-lo, porque senão, se essas pessoas que querem derrubar ele não conseguir, ele vai se tornando cada vez mais forte e as pessoas que estão do mesmo lado dele, no mesmo barco, que estão querendo as mesmas propostas, o mesmo programa para o nosso país, essas pessoas vão ficar cada vez mais numerosas, mais forte, e a gente vai conseguir realizar os programas e as propostas que a gente tem para o nosso país. Então, esses caras que querem derrubar, eles têm outras propostas, eles têm outra forma, outro regime para outras formas de tratamento com o próprio país. E eles não querem que ninguém atrapalhe, eles querem implantar, eles querem colocar em prática a forma deles de governar. E a forma deles de governar, a gente já sabe que vem de muito tempo aí, é aquela forma que dá prejuízo nas estatais, é aquela forma onde existe muita corrupção, onde existe um gasto excessivo, onde o governo gasta demais, onde existe uma empresa que precisa de apenas 1.000 funcionários, tem 5.000 funcionários, e aí não importa se o governo está gastando, a gente dá um jeito de pagar depois, a gente se via, se a gente entrar em dívida, a gente parcela a dívida. Então são pessoas, é uma forma de governo imprudente, e aí eles querem praticar essa forma de governo imprudente em paz, e para eles praticar em paz,
Eles não podem ter pessoas conscientes, não podem ter a população não pode acordar, a população não pode ser orientada, não pode trocar informações. E a gente sabe que a gente troca informação, que a gente se conscientiza pessoa por pessoa, a gente se conscientiza buscando as notícias por a gente mesmo. E a gente está cada vez mais hábil em fazer isso, e aí eles querem nos censurar, não querem deixar a gente falar, não querem a nossa forma de expressar, não querem a liberdade de expressão, né, sendo respeitada, não querem nos deixar continuar utilizando esses meios, porque sabe que foi através desses meios que a gente foi se juntando e se tornando esse grupo tão forte que é hoje a direita do nosso país. Então, todas essas formas de narrativa aí que levanta é para derrubar aqueles que ele acredita que é o adversário maior, que é o representante maior, que é o concorrente maior que tem. Né? Mas esse concorrente, ele não está sozinho. Se ele sair, por exemplo, para se candidatar, ao invés de presidente se candidatar para senador, ele já deixou muita gente aí, ele fez muitos líderes nos 4 anos que ele estava aí, muitas pessoas ficaram conhecidas, que são capazes de conduzir nosso país, de se candidatar para presidente, e aí a gente tem muitas opções. A gente não tem uma única opção, como é o outro lado lá, porque o outro lado lá, se sair aquele líder que eles acreditam que é o único que pode salvar tudo, se aquele lá não tiver condições de entrar lá, eles não têm outra pessoa para lhes representar, apesar de muitas pessoas, apesar deles ser numerosos, apesar de quando eles formam algum governo, eles formam um governo com muitas pessoas, muitos líderes, muitos ministérios, muito tudo, muito gasto para o governo, eles não têm um representante, eles não têm uma variedade de representantes, não têm opções além daqueles que ele acredita ser o maior e o salvador de tudo. Já do nosso lado aqui, a gente tem muitas opções, né? Se um não for, se eles derrubar um líder, se eles tentar aprender, se eles tornar inelegível dos nossos, né, desses que nos representam, a gente tem outras opções aí para a gente recorrer e lançar, né, numa candidatura lá para presidente. Agora eles só existe um, por isso que eles estão assim tão desesperados. E aí, quando eles estão na oposição, eles são desesperados tentando atrapalhar o governo. Quando eles estão no governo, como eles não têm nada, nenhum programa para mostrar, para trazer efeito benéfico para o país, para gerar oportunidade de emprego, de oferta de produtos, daquilo que a gente necessita para o nosso país, eles não conseguem fazer nada que beneficie a sociedade, não conseguem reduzir impostos, não conseguem baixar os preços, não tem nenhum programa para apresentar. E por não ter nada para apresentar, eles querem conduzir as notícias, eles querem provocar a atenção da sociedade para outra direção, né? E aí tentam criar casos, tentam fazer o que a gente chama de cortina de fumaça, né? Tirando a atenção da população, tirando a imprensa, a mídia, fazendo com que essa mídia passe a mostrar outras coisas, para que o tempo passe assim, a gente passe desapercebido, sem ver, sem perceber, e aí quando o tempo passa, ele já tem nos enganado, já tem atravessado em paz ali o seu período, o seu mandato, a sua gestão, sem ter produzido nada e sem a gente ter incomodado, sem a gente ter conseguido atrapalhar, né? Porque a gente quer ajudar, a gente quer dar sugestão. As pessoas que estão na oposição estão em busca das melhores leis para que seja colocado em prática e votar naquilo que é bom para o nosso país. Então, a gente percebe que os que estão do lado de lá muitas vezes não querem isso porque não querem ideia, não querem sugestão da oposição. No caso, agora que a gente é a oposição, a gente está tentando ajudar o país. Eles, quando são oposição, eles tentam atrapalhar o governo. E quando eles estão na situação, não conseguem produzir nada e tentam atrapalhar a oposição, tentam barrar a oposição de atuar. Mas a oposição ela faz parte do governo, a gente tem que cobrar, a oposição é para isso, é para acompanhar, para
para cobrar, para fiscalizar, para dar sugestão e para ajudar a governar. E eles se sentem incomodados, eles não querem a ajuda da oposição. Então, todas essas narrativas aí, todas essas tentativas, é pura vontade de se livrar daquele que eles mais têm medo, pois eles só têm um líder, só eles acreditam que a gente também só tem um líder, mas na verdade a gente tem um conjunto de pessoas bem intencionadas que querem realmente mudar o nosso país, que querem realmente levar o melhor para o nosso país. A gente tem opções sim do lado de cá, agora eles não têm, e aí pensa que a gente só tem um líder, acha que se derrubar esse líder, que eles acreditam ser o maior, a gente não vai ter condições de continuar, mas eles se enganam. E aí, desde sempre, desde quando eles eram oposição, que vem tentando derrubar, porque eles sabiam que cada vez mais esse grupo aqui do lado de cá está mais forte e a população está percebendo que é um grupo que está realmente interessado em resolver os problemas do nosso país. E aí eles tentaram derrubar com várias narrativas, com várias histórias que eles vão criando, com várias encenações. Eles criaram o leite condensado, a história do leite condensado. Eles criaram a história dos 51 imóveis. Eles criaram a história das venezuelanas. Eles criaram a história dos índios Yanomamis. Eles criaram a história da compra ilegal das vacinas. E continuaram, mesmo agora quando eles estão na situação, eles continuam criando narrativa, mas eles já esgotaram o estoque, eles não têm mais o que inventar. O repertório deles é muito reduzido, e eles agora estão aí, eles chamaram agora, mais recentemente, o Zé Gotinha, e eles agora estão com a nova história aí do cartão da vacina, né, do cartão de vacina aí, e vamos ver no que vai dar. A população cada vez mais vai acordando e vendo que é pura vontade de derrubar aquele que eles acreditam ser um dos maiores líderes, e realmente é um líder, mas só que ele não está forte sozinho, ele não atua sozinho, ele atuou de uma forma onde ele gerou muitos outros líderes a seu redor, onde ele foi formando pessoas fortes ao seu redor, pessoas bem intencionadas e com as mesmas intenções, com os mesmos ideais, né, de liberdade, com as mesmas intenções de que o povo aprenda mais, de que o povo se conscientize, de que o povo tenha liberdade, o direito de ir e vir, de que o empreendedor tenha o direito de empreender, tenha a liberdade, de que as pessoas decidam por elas mesmas, tudo. E a ideia de que a gente não está agrupado e dividido em grupos, a gente não está dividido entre os grupos no nosso país, a gente não está dividido entre grupos dos pobres contra o rico, nem o rico contra o pobre, nem o preto contra o branco, a gente não está dividido em cotas, a gente está distribuído, mas a gente está sob a liberdade, né? Então a gente tem oportunidades iguais, a gente quer oportunidades iguais para todo mundo. E é claro que uns vão se destacar mais, outros menos, mas isso é o normal e sempre foi. A desigualdade ela nunca vai nivelar a ponto de dela findar. A desigualdade ela existe sim, mas isso é consequência da própria sociedade, e uma hora a gente vai estar mais fraco, outra hora vai estar mais forte, mas a gente tem que estar sempre lutando, e lutando cada um por si, com liberdade, cada um produzindo para si, que os efeitos daquilo que a gente produz para si vai beneficiar também outras pessoas, e a gente junto, cada um trabalhando, vai conduzir esse país da melhor forma, né, com liberdade, e não sob a orientação de um rei, sob a orientação de um líder, de um Estado poderoso, de um regime que dita todas as regras, porque aonde foi colocado em prática esse tipo de regime, a população vive mal e o país foi quebrado.